महाराज की late, huh? Okay, good. Why have you come? Good. Why have you come here? Por que todos vocês vieram aqui? Huh? Receive you. No, for Jagannath ki All you have come from comfort. Tomorrow should be everybody nice, beautiful family. No photo number. I told yesterday also. And all gents should be as like Gopa. Or as all ladies should be as like understand? No putana form. Then Krishna will be say, I Dapar Juk, I killed one putana. So why many putanas come? So everybody should be nice dress. Okay? Understand? You want like to go from? Então a Guru deve estar falando que todos os meninos devem estar vestidos como Gopas amanhã e todas as meninas como Gopis. Porque caso contrário, Krishna vai falar em Dwapara Yuga, eu matei uma putana, mas agora tem várias aqui. Understand? Today I will see how many gopis are coming, how many putanas coming. No putana, okay? I'm very happy of you. Many different part of the Brazil you have come. The translator, oi. Watch the prayer. Come. Sit down. Gurave Gaurachandraya Radhikāvai Tadālai Krishnāya Krishna Bhaktāya Tadbhaktāya Namo Namah. Let's sit here. Oi. Okay, sit here. Vanchākalvidurvasya kripa sindhubhaivacha patitānaṁ pāvanebho vaishnavebho namo namah. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhasate Devi Pranamami Hari Priya. Om Vrindavai Tulasi Devai Priya Vai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satsavasya Bhakta Vihina Aparadhalakshmi Khittasya Kamanistasamlamati Khethamanitam Saranam Ramanam Vinde Namaste Mara
Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silam Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silam Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble respectful Dandavat Pranam, Lotus Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Sri Bhakti Bhikan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar aqui as mais humildes e respeitosas reverências aos pais lógicos do meu pai, Vikanila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Sati Srimad Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, e também Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vidyara Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e a todos os devotos, devotas e os convidados aqui presentes. So I am very happy all you have come different part of the Brazil for Lord Jagannath. Eu estou muito feliz que vocês vieram de diferentes partes do Brasil pelo Senhor Jagannatha. So you have so much love and affection with Lord Jagannath. Vocês têm tanto amor e afeição pelo Senhor Jagannatha. Just I remember when Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava em Jagannatha Puri, during the Ratha Yatra, all the devotees they came from different part of the India and met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Durante esse festival do Ratha Yatra, de diferentes devotos vieram de diferentes partes da Índia para se juntar ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But one thing is happened. All devotees first they met with Lord Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Gambhira. Mas uma coisa aconteceu primeiro. Todos os devotos foram se encontrar com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu em Gambhira. And Chaitanya Mahaprabhu asks, all you have come from different parts of the India in Jagannath Puri for the festival of grand festival of Jagannath. But have you took darshan to Lord Jagannath? Ele disse, vocês vieram de diferentes partes da Índia para o festival do Senhor Jagannatha, mas vocês já foram lá ter o darshan na visão do Senhor Jagannatha? There Prabhu, no Prabhu, we did not take darshan Jagannath. Eles responderam, não Prabhu, nós não tivemos o darshan do Senhor Jagannatha. Mahaprabhu, why not? We have to go first take darshan Jagannath. Mahaprabhu disse, ué, por que não? Vocês primeiro têm que ir lá ter o darshan do Senhor Jagannatha. Then Prabhu, without you taking darshan, and how possible to take darshan to Jagannath? Eles disseram, Prabhu, sem o seu darshan, como é que a gente pode ir lá ter o darshan de Jagannatha? So that means is what? Actually, all the devotees, they have come from different parts, not for Jagannath, come from Mahaprabhu. Então, na verdade, os devotos vieram de diferentes partes da Índia, não pelo Senhor Jagannatha, mas pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Without Chaitanya Mahaprabhu darshan, and how possible to take darshan to Jagannath also? Sem ter a visão, o darshan de Mahaprabhu, como é possível ter o darshan do Senhor Jagannatha? Chaitanya Mahaprabhu also is non-different from Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu não é diferente do Senhor Jagannatha. Jagannath Puri to Brahma. One is called Sachal Brahma, another is called Achal Brahma. Em Jagannatha Puri tem dois tipos de Brahman, Satchala Brahman e Achala Brahman. You understand? Who understood? Quem entendeu? Anybody?
Read Alguém Chaitanya sabe? Charitamrita? No. Sachal means who walks. Chal means who walks. That's what Sachal. Sachala é aquele que anda. Or Achal means who is staying one place, not moving. E Achala é aquele que permanece no mesmo lugar, não se move. Understand? So, all devotees of Prabhu, this Jagannath is called Daru Brahma Jagannath, Achal Jagannath. He is staying in one place. Eles disseram para Mahaprabhu, Prabhu, esse é o Jagannatha, ele é Daru Brahma Jagannatha e ele é Achala, ele não se move. And you are Sachal Jagannath. Meaning, always you are traveling. E você é Sachala Jagannatha, você está sempre viajando. So for this regard they told, Achal Jagannath, meaning who is staying one place, anytime we can take darshan to him. But your darshan is very, very rare. You don't know when you will leave this place. Who knows? Eles disseram, então, o Senhor Jagannatha, ele é Achala, é muito fácil a gente ir lá e ter o darshan dele, mas e o seu? A gente não sabe quando é que você vai sair desse lugar, quem é que sabe? So one is called Daru Brahma Bhagavan, Jagannath. Então, o Jagannatha é chamado Daru Brahma Bhagavan. Daru Brahma means? What do you mean Daru Brahma? And Lord manifested in the transcendental wooden form. For this his name is called Daru Brahma. Ele é chamado Daru Brahma Bhagavan porque ele manifestou sua forma transcendental em madeira. A Chaitanya Mahaprabhu also Brahma, for Brahma, Bhagavan, but he is always traveling and moving. O Senhor Mahaprabhu também é para Brahma Bhagavan, mas ele está sempre se movendo, sempre viajando. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, many things so laughing and joking with his devotees. E assim Mahaprabhu ficou lá brincando, rindo com os seus devotos. So now coming in this way, during the Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in very ecstatic mood. Então, agora vamos falar sobre o Ratha Yatra, que é um evento em que o Mahaprabhu ele assume um humor muito elevado, muito estático. Few days we also discuss Jagannath Katha, Gundicha Marjan Katha. Nos dias passados a gente falou sobre Jagannath Katha, Gundicha Marjana Katha. Gundicha Marjan Lila is very important in our sadhak life. Essa lila de Gundicha Marjana é muito importante para a nossa vida de praticantes espirituais. Gundicha Marjan means how to clean temple of our heart. Gundicha Marjana significa como podemos limpar o nosso coração, o templo do coração. Conditioned soul means so many lust, anger, enviousness, jealousy, stupid nonsense, rascal, and criticize to Vaishnavas. O que significa uma alma condicionada? É alguém que tem muita raiva, ira, luxúria, coisas estúpidas e sem sentido. É alguém que critica os Vaishnavas, os devotos. Aparad Pankal. Aparad Pankal means the mud of offenses. A parada pankal significa a lama das ofensas. If you go in the mud, then your body will completely covered with the mud. Se você cair numa poça de lama, você vai ficar todo coberto por lama. But you have to clean with the fresh water. E você precisa limpar com água fresca. Understand? Or if the water is not fresh, then your mud will not complete from your body. E se a água não estiver realmente fresca, a lama não vai sair toda do seu corpo. Understand? So that means is what? You have to clean your heart and listening Hari Katha, practicing devotion and service to Krishna. Você deve limpar seu coração ouvindo os assuntos sobre Deus, Harikatha, e também praticando devoção, Bhakti a Krishna. And conditioned soul, one very dangerous thing that is called attached with the opposite sex. E existe uma característica perigosa das almas condicionadas, que é o apego pelo sexo oposto. So should we remove this attachment opposite sex? É preciso remover esse apego pelo sexo oposto. Otherwise, Krishna Prem, Krishna Bhakti will not manifest in your heart. De outra maneira, Krishna Bhakti, Krishna Prema não vai se manifestar em seu coração. Then slowly will go to Naraka. E aí, devagarinho, a gente vai acabar parando onde? No inferno, Naraka. So give up all these bad things. Então, abandonem todas essas coisas ruins. Understand? Also,
alcohol or what is called stupid nonsense, what is called? Just cooking, smoking, ganja, bhang, and what is called? Marijuana. Give up all these things. E parem de beber álcool, de fumar maconha, todas essas coisas estúpidas sem nenhum sentido. Your heart should be neat and clean, all kinds of bad things. Seu coração tem que estar límpido, puro, de todas essas coisas ruins. I am saying because here Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami explain the significance of cleaning the temple of Gundicha Marjana. Na escritura Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj explicou o que significa limpar o templo do coração, Gundicha Marjana. Then we may understand the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. How did he absorb in ecstatic mood, dancing, singing in front of Lord Jagannath? Dessa maneira, nós poderemos entender o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e como ele ficou nesse humor absorto, estático, elevado, dançando e cantando à frente do Senhor Jagannatha. So continue, we also discuss this thing. The chariot of Lord Jagannath slowly moving, and Lord Chaitanya Mahaprabhu was dancing and raised his hands. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in ecstatic mood. Então, enquanto a carruagem do Senhor Jagannatha andava devagarinho, Mahaprabhu cantava e dançava desse jeito, absorto nesses humores estáticos, elevados. And that time, all the audience, all the darshan visitors, they were eager to take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então toda a multidão, as pessoas que foram lá, estavam muito ávidas por ter a visão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Yesterday I told, where Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, look like he's touching the sky, then his feet touch the earth. Ontem eu falei que quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pula, parece que ele vai tocar o céu, e quando ele cai, ele toca a terra. Understand? Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was very tallest man. With his own hand, 4 hands. But when he danced,
then going to up. Come touch his feet, the earth, Prithvi Devi. Mahaprabhu, ele é um homem muito alto. Então, quando ele elevava as suas mãos, ficava muito alto. E quando ele abaixava as mãos, ele conseguia até tocar a terra, Prithvi Devi. But still, everybody eager to very close to take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E a multidão toda queria chegar perto para ver o Senhor Chaitanya. Because Chaitanya Mahaprabhu's body as like golden mountain. Porque o corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é como uma montanha dourada. Up and down this. Para cima e para baixo. So in this way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was dancing, and Chaitanya Mahaprabhu's many kind of ecstatic mood manifest in his heart. E à medida que ele dançava, muitos humores elevados se manifestavam em seu coração. And sometimes Lord Chaitanya about to falling down. Às vezes ele ficava prestes a cair. That time Nityananda Prabhu holds to him. E aí o Senhor Nityananda Prabhu segurava. But one thing, when Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika, that time Nityananda Prabhu, he absorbed in the mood of Ananga Manjari. Então, quando o Senhor Mahaprabhu estava absorto no humor de Srimati Radhika, Nityananda Prabhu se absorvia no humor de Ananga Manjari. That time Nityananda Prabhu, he can hold, only Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one can. Nesse momento, só o Senhor Nityananda pode segurar Mahaprabhu, ninguém mais. At some time Nityananda Prabhu absorbed in the mood of Baladev Prabhu. That time Nityananda Prabhu, he is very far from Chaitanya Mahaprabhu. E aí, quando o Nityananda Prabhu entrava no humor de Baladeva Prabhu, ele se afastava de Chaitanya Mahaprabhu. So now in this way, Lord Chaitanya was dancing, singing and expressing different kinds of activities. E assim ele dançava, cantava e expressava diferentes tipos de atividades. That is called Hasta Mudra. Hasta Mudra means in his hands and expressing his sentiments, bhav. Isso se chama Hasta Mudra, é quando ele expressa através dos mudras, as posições da mão, os seus sentimentos e as suas emoções. You understand? Entenderam? Maybe tomorrow will come some gopi dance. They will come or not? As meninas vão dançar, fazer a dança das gopis? Sim ou não? They will be dance. Very nice. Santosh? No, that is the original. Here in São Paulo. 10 or 15 disciples are there. Every year they are coming also. Tem umas dançarinas que vêm todo ano, né? Pra dançar. They will come, she said they will come. Qual o nome dela? Sabe o nome dela? Ramani Shiromani. Ramani Shiromani. That's Santosh. No, another city. Last year, every year they are coming. Okay. So Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the mood of Srimati Radhika and dancing. That time Nityananda Prabhu was not very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E assim Mahaprabhu estava nesse humor de Radharani, dançando e cantando. E nesse momento, Nityananda não ficava muito perto de Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj. Ei mata Nitya Prabhu korite bhramite pradabruddhe rage porila lagila porite sambrame pradabrudra Prabhu ke dharila taha ke dekhiya Prabhu vajya hoila Raja dekhe Mahaprabhu karana dhikkar Chichi Visayir Sparsa Hoiloy Amar. Very nice, beautiful lila. When Chaitanya Mahaprabhu about to fall down, then King Prataprudra, and he also hold to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava prestes a cair, o rei Pratraparudra veio e segurou o seu corpo. Yesterday I told the three groups. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was dancing, how many groups? Three groups. Middle Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are very close to Nityananda groups. Then Mukunda, Kasi Mishra group. Then King Prataprudra with his entourage. All they also to control the public. Então Chaitanya Mahaprabhu ficava no meio. E em volta dele, para controlar o público, tinham três grupos. O primeiro era de Nityananda, o segundo era de Mukunda, Kasi Mishra, e o terceiro era do rei Pratraparudra e sua entourage. You forget. You left there. Very Gurudev, I gave you
donation to you. What did I listen? That donation I give to here. Why not listening? Remember. Huh? Preciso ouvir para poder lembrar. Remember. Harikatha means is that this year and keep in our heart. Yesterday I told. When Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, then three groups. First, very front group, Nityananda Prabhu and others. And holding. Because the people also public so much gathering. And they want to come very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. For they with their hands, they are also close to Lord Chaitanya. Control. Then second group also. Mukunda, Kasi Mishra and others. Third group, King Prataprudra in his, what is called, bodyguard, Harichandan and his group. Então, eu falei ontem, né, que a gente deve ouvir o Harikatha e mantê-lo no coração. Havia 3 grupos segurando as mãos assim em volta de Mahaprabhu, porque as pessoas queriam chegar perto dele. E aí o primeiro grupo era de Nityananda, o segundo de Mukunda, de Kasi Mishra, e o terceiro era do rei Prataparudra e os seus guarda-costas. Qual era o nome do? Harichandra. So now coming in this way, Mahaprabhu was dancing, then come very close to King Prataprudra, about to fall down. Então Mahaprabhu estava dançando e ele chegou muito perto do rei Prataparudra e estava prestes a cair. Then King Prataprudra he hold to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí o rei então segurou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Samprame Prataprudra Kautika Prabhu Prataprudra Prabhu ke dharila tahare dekhite Prabhu rubajya hoila. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in ecstasy. When King Prataprudra hold to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Mahaprabhu returned back his consciousness. Chaitanya Mahaprabhu estava dançando em êxtase tão elevado, mas quando o rei Prataparudra tocou o seu corpo segurando, ele voltou à sua consciência. When Mahaprabhu saw King Prataprudra hold him, then Mahaprabhu became very upset. Quando ele viu que era o rei Prataparudra segurando, ele ficou muito chateado. Because before Jagannath Ratha Yatra, Mahaprabhu told, I will not give darshan to king. Porque antes do Ratha Yatra, Mahaprabhu avisou, eu não vou dar o meu darshan para o rei. Vishayi darshan, Raj darshan. This is not the etiquette of sannyasi. Sannyasi should not take darshan to Vishayi. Vishayi means materialistic person. Então, Vishai Darshan, Darshan para os materialistas, Iraja Darshan, Darshan para os reis, não é etiqueta de um verdadeiro sannyasi, um renunciado. It is better to drink the poison and give up body, but should not take darshan to Vishayi, materialist. É melhor tomar veneno e morrer do que dar o darshan para um materialista. Hahanta visa bhakshano opi. This sloka is saying, it is better drink the poison and give up body. Esse verso diz que é melhor tomar veneno e morrer. Sannyasi should not darshan to Vishayi, materialist. O sannyasi ele nunca deve dar seu darshan para as vishayas, pessoas materialistas. But everybody told Prabhu, King Prataprudra, he is your pure devotee, and he is the servant of Lord Jagannath. E todo mundo falou, mas Mahaprabhu, o rei Prataparudra, ele é um devoto puro e ele também é servo do Senhor Jagannatha. And his dynasty also in Jagannath Puri. E a sua dinastia toda de Jagannatha Puri. That means King Prataprudra, he born in Jagannath Puri also, and Dhamavasi. Ele mesmo nasceu em Jagannatha Puri, ele é um Dhamavasi. But Lord Chaitanya still he is saying, no, he is king. This is his title. E mesmo assim Mahaprabhu falou, não, ele tem esse título de rei. And Mahaprabhu gave an example, even if you see the dead snake, you will afraid or not? Mahaprabhu deu um exemplo, se você vir uma cobra morta, você vai ficar assustado ou não? In the same way Lord Chaitanya Mahaprabhu, though Jagannath, King Prataprudra is the devotee of Lord Jagannath, but his title, he is king. Vishayi. Então, mesmo embora o rei Prataparudra seja um devoto do Senhor Jagannatha, ele tem esse título de rei. So I will not take darshan to Lord. I will not take darshan to King Prataprudra. Então Mahaprabhu disse, eu não quero ter essa visão do rei Prataparudra. So now, when King Prataprudra hold him, Chaitanya Mahaprabhu, then Mahaprabhu saying, Chichi, Vishayi Varsha Parsha hoila.
alas, alas, I touch the materialistic person. E no momento em que ele percebeu estar sendo tocado pelo rei Pradraparuda, ele disse: ai de mim, eu toquei um materialista. Then Prataparudra became very upset. E ele ficou muito chateado. Everybody also pacified to King Prataparudra. Don't worry, Mahaprabhu is the embodiment of munificent and magnanimous. One day he will give darshan to you. E aí as pessoas acalmaram o rei Pradraparuda e falaram: olha, fique tranquilo, porque Mahaprabhu ele é a personificação da misericórdia e da munificência. Então um dia ele vai dar o darshan dele para você. But Lord Chaitanya Mahaprabhu actually internally very pleased with King Prataparudra. Mas internamente Mahaprabhu estava satisfeito com o rei Pradraparuda. Why? Por quê? Because during the Rath Yatra beginning of Car festival, King himself, he took the broom and brooming in front of Lord Jagannath. Porque lá no comecinho do festival do Ratha Yatra, o próprio rei pegou uma vassoura e varreu o caminho que ia ser percorrido por Jagannatha. Lord will be pleased if you serve. O Senhor ficará satisfeito se você servir. So, King Prataparudra, when he was servicing in front of Lord Jagannath, then Mahaprabhu was very pleased. Então, quando viu o rei Pradraparuda servindo à frente da carruagem de Jagannatha, Mahaprabhu ficou muito satisfeito. But externally, Mahaprabhu became very angry. Mas externamente, Mahaprabhu parecia muito bravo. Understand? Internally he is very pleased, but externally he is very angry. Internamente estava satisfeito e externamente muito bravo. Very difficult to understand the heart of pure devotees. É muito complicado e difícil entender o coração dos devotos Sometimes puros. pure devotee externally become very angry, but he is very pleased with your service. Às vezes o devoto puro ele está muito bravo por fora, mas por dentro está super satisfeito com o seu serviço. Sometimes pure devotee externally very pleased with you, but internally very upset with you. E às vezes ele está externamente muito satisfeito e internamente nada satisfeito com você. Very difficult to understand. And Vaishnava Vyavahar, the activities of Vaishnava, very difficult to understand, not so easy. É muito difícil compreender as atividades de um Vaishnava. So, in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when chastised to King Prataparudra, why did you touch me? These things. Then King Prataparudra very he became very upset. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu estava castigando o rei Prataparudra, ele ficou muito decepcionado. But Sarvabhauma Bhattacharya and others, they also pacified to King Prataparudra. Mas Sarvabhauma Bhattacharya e outros também acalmaram o rei Prataparudra. Here see. Prabhu Rupatane Rajan Mone Hoila Bhai Sarvabhauma Kahe Tume Na Karo Sangsay তোমার উপরে প্রভু সুপ্রসন্ন মন তোমার লক্ষ্য করি শিখায় নিজজন চৈতন্য চৈতন্য কৃষ্ণদাস কবি হয় লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু externally angry with King Prataparudra. Então no Chaitanya Charitamrita está sendo explicado por que externamente Mahaprabhu parecia bravo com o rei Pradraparuda. Here Chaitanya Mahaprabhu teaching to us, general people. Aqui Mahaprabhu está nos ensinando a nós pessoas comuns. We should not associate with the bad person, asat sanga tag. A gente não deve ficar na companhia de mais pessoas, a satsanga tag. Asat sanga tag, give up the bad association. Isso significa abandone a má companhia. You understand? This is very important. Isso é muito importante compreender. Yesterday I gave an example, one just rotten potato, put in the one sack of potato, 50 kilo potatoes. Then after few days you have to see 50 kilo potatoes, all juice coming and bad smell. Ontem eu dei um exemplo da batata podre, né? Batata estragada. Se você coloca uma batata estragada num sacão de 50 quilos de batata, depois de alguns dias todas elas vão ficar assim melequentas. So what you will do? That rotten potato you have to throw out. Otherwise all potato will be what? One day just finished.
Então é preciso remover essa batata estragada ali do meio, senão todas as outras vão ser desperdiçadas também. So here Krishnadas Kaviraj Goswami also explained, and Bajya Prabhu Rosabhas Koila Bhagavan. And externally Lord Chaitanya become angry, but internally Mahaprabhu is very happy with King Prataprudra. Então Srila Krishnadas Kaviraj está explicando que por fora Mahaprabhu estava parecendo muito irado, mas por dentro estava muito satisfeito com o rei Prataparudra. Everybody's mind should be neat and clean. No Vaishnava criticize, no gossiping. Yesterday I told, if you say anybody coming here gossiping, if you Prabhu, you are rotten potato, go there. Então o nosso coração precisa No need estar... rotten potatoes. Nosso coração precisa estar Yesterday I told limpo. or not? No need rotten potato. A gente não pode criticar as pessoas e muito menos fazer fofoca. Ontem eu falei, se você vir alguém fazendo fofoca, conversando besteira, você fala, ô, batata podre, sai daí. You have come here for Ratha Yatra, and the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Nós viemos aqui para o Ratha Yatra e queremos entrar no humor de Chaitanya Mahaprabhu. No gossiping, no criticize to anyone. Sem fofoca e sem crítica. No political, what is called? Politics, no? Simple heart, you chant. Heart chant. Jagannath, Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. And pull the rope of the chariot Jagannath. Deixe dessas conversas de política, de questões assim, e com todo o seu coração, cante Jagannatha, Jagannatha, Jagannatha e puxe a corda que vai estar no carro do Senhor Jagannatha. So in this way, again Lord Chaitanya Mahaprabhu start to dancing, and the chariot of Lord Jagannath slowly moving. E assim Mahaprabhu estava dançando e devagarinho a carruagem do Senhor Jagannatha se movia. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu in front of Lord Jagannath, then Jagannath chariot going very slowly and going. Então Mahaprabhu estava à frente do carro de Jagannatha e ele se movia devagar. And when Chaitanya Mahaprabhu, he used to go backside of chariot of Lord Jagannath, then Lord Jagannath chariot completely stop. E mais quando Mahaprabhu ia para a parte de trás do carro do Senhor Jagannatha, essa carruagem parava completamente. Then King Prataparudra, he gave order, all his soldiers pulled the chariot of Lord Jagannath, but Lord Jagannath chariot not moving 1 inch. E aí o rei Prataparudra ordenou que todos os seus soldados puxassem a carruagem, mas ela não se movia nem 1 centímetro. Then many horses, elephants, and pulled the Lord Jagannath chariot, but still Lord Jagannath not moving. E aí muitos cavalos e elefantes tentaram puxar também, mas o Senhor Jagannatha não se movia. Then Chaitanya Mahaprabhu said, no need armies, no need horses and elephants. When Lord Chaitanya would come in front of Lord Jagannath, then and dancing, singing, then Lord Jagannath chariot automatically start to move. Então não era necessário nenhum tipo de cavalo, de exército de elefante. Quando Mahaprabhu fosse para frente da carruagem de Jagannatha, aí ela começaria a se mover. Actually, who is pulling the chariot of Lord Jagannath? Na verdade, quem é que está puxando a carruagem do Senhor Who is Jagannatha? pulling? Chaitanya Mahaprabhu, Srimati Radhika. É o próprio Srimati Radhika, Chaitanya Mahaprabhu. Understand? If you go Jagannath Puri during the Ratha Yatra, then you can see. Very difficult to hold. And if you hold, no need to pull. But you just hold very tight. Otherwise, if you fall down, then you go Golok Vrindavan. Se vocês forem a Jagannatha Puri, vocês vão ver, é muito difícil tocar aquela corda. E quando você, por sorte, consegue tocar, você nem precisa puxar, você já vai sendo levado. Então, segura firme, senão você vai cair e aí você vai para Goloka Vrindavan. Understand? Thousand people. And Lord Jagannath chariot running very speedy. Tem milhares e milhares de pessoas e a carruagem de Jagannatha vai muito rápido. And actually, Lord Jagannath, he goes himself. O Senhor Jagannatha, ele vai por si só. You cannot pull, but you are thinking, I am pulling. Actually, you not. A gente não consegue puxar, a gente pensa que está fazendo isso, mas não está não. Are here, Lord Chaitanya, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Lord Chaitanya? Srimati Radhika. E quem é o Senhor Mahaprabhu? Ele é a própria Srimati Radhika. That means Srimati Radhika, she is thinking
Jagannath means Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan for my request or only my love and affection he is going. I will take test. Então, Srimati Radhika está pensando, Jagannatha é o Senhor Krishna que está saindo de Kurukshetra e indo para Vrindavan. Eu vou testar se pelo meu pedido de amor e afeição ele vai mesmo. You request your friend has you come your house. Você convida o seu amigo para ele ir para sua casa. You please come in my house. Then your friend has come. E aí você convidou o seu amigo para vir para sua casa e ele veio. And why? That's the cause. Because you invite him. Por que ele veio? Porque você convidou. But love not depend on these types of invitation. Love not looking this. Love looking is what? Only his spontaneous sentiments coming. Mas o amor ele não depende desses tipos de convites formais. Ele se manifesta através do amor e afeição espontâneos. Understand? Who is called a real friend? Quem é chamado verdadeiro amigo? Without giving invitation, he comes and helps your festival. He is called your real friend. Aquele que é realmente o seu amigo é a pessoa que vem sem nem você chamar e ele te ajuda no seu festival. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, that means Srimati Radhika, she is thinking that Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan with my love or I invite to him why he is going. Então Srimati Radhika está pensando assim, Krishna ele está saindo de Kurukshetra para Vrindavana porque ele tem amor e afeição por mim ou porque eu convidei? For this regard, Srimati Radhika Chaitanya Mahaprabhu, when he goes backside, then Jagannath stops. Então quando Mahaprabhu, Srimati Radhika vai para a parte de trás do carro, aí Jagannatha para. That means Jagannath, then Krishna is saying, hey Radhe, only your invitation I am not going, actually I am going with your divine love. Ele quer dizer então a Srimati Radhika que eu não estou indo por conta do seu convite, eu estou indo por conta do amor e a afeição. So that means when Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Lord Jagannath, then Jagannath chariot automatically what? Moving. Então quando Mahaprabhu ficava à frente do carro de Jagannatha, aí ele se movia assim com esse barulhinho fofo. People are thinking we are pulling chariot of Jagannath. As pessoas pensam, a gente é que está puxando a carruagem de Jagannatha. That is not true. Mas na verdade não. Gurudev gave an example, one bullock cart. Gurudeva deu um exemplo de um carro de boi. Bullock carts in say. India, the bullock carts, they standing one place, and they are also carrying some, what is called? Some luggage, something this. Então lá na Índia é muito comum que os carros de bois carreguem alguns tipos de carga. Understand? That bullock cart full of many kinds of cargo, cargo car. Então é como um carro de carga, né, de bagagem. Understand? So, summertime, that cargo car standing on the road. E aí no verão esse carro de carga estava ali na estrada. Very hot. Estava muito quente. Then one dog and laying down under the bullock cart. E aí um cachorro aproveitou e deitou ali embaixo do carro de boi. And after a few minutes, then the bull they pulled the cargo car. E aí depois de alguns minutos eles começaram a puxar o carro de boi. And same time the dog he stood up. E na mesma hora o cachorro levantou. So dog also are walking and cargo car also walking. E o cachorro foi andando também e o carro andando. So dog is thinking, I am carrying this cargo car. O cachorro estava pensando, sou eu que estou levando esse carro. When the cargo car stopped, dogs also same time stop. Dog is thinking, oh, this is true. I stopped the car also. That means I am full. E aí quando o carro de boi parou, o cachorro parou na mesma hora e ele falou, nossa, é mesmo, sou eu que estou levando esse carro. In the same way, conditioned soul, they are thinking, I am doing. Da mesma maneira, as almas condicionadas pensam, eu estou fazendo. Understand? This is called our false ego. Isso é chamado nosso falso ego. Actually, who is doing everything? Krishna, who is the supreme personality of Godhead. Na realidade, quem é que está fazendo tudo? Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Without his desires, nothing happens. Sem o desejo dele, nada acontece.
even one small leaves of the trees cannot move without the desire of Lord. Nem mesmo uma folhinha da árvore consegue se mover sem a vontade, o desejo do Senhor. But here, Jagannath chariot, who is pulling? Sriman Mahaprabhu, that means Srimati Radhika. How is pulling? Mahaprabhu did not hold the chariot, rope of the chariot. Então quem é que está movendo a carruagem de Jagannatha? Sriman Mahaprabhu, que é Srimati Radhika. É? Mas ele não estava segurando na corda. Who is holding the chariot, rope of the chariot of Lord Jagannath? Thousand people. Quem é que estava segurando nessa corda? Milhares e milhares de pessoas. So people they are thinking we are pulling. As pessoas pensam, a gente é que está puxando. This is their false ego. Isso é falso ego. Who is pulling the chariot of Lord Jagannath? Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika with her divine love, prema rasi. Quem é que está puxando a carruagem? Sriman Mahaprabhu, ou seja, Srimati Radhika, com o seu divino amor. Chariot, what is the chariot? And Lord is sitting on the throne of the chariot. O que é essa carruagem? E nessa carruagem o Senhor está sentado no trono. And our mind is as like chariot. Monorathena. Our mind is as like chariot. A nossa mente é essa carruagem. Our heart is as like Singhasan throne, where Lord sits. E o nosso coração é como o trono onde o Senhor se senta. You understand? This compare. Our mind is as like chariot. Vocês entenderam essa comparação? A nossa mente é Our como... heart is as like Singhasan throne. A nossa mente é como a carruagem e o nosso coração é como o trono. And who is sitting in the throne of heart? E a quem é que está sentado no trono do coração? Lord. O Senhor, Bhagavan. Krishna. So who is doing everything? Love. Então quem é que está fazendo tudo? Amor. Love is very important. O amor é muito importante. If you have love, then you can go to meet with your friend. Otherwise you cannot go. Se você tiver amor, aí você consegue ir lá encontrar com seu amigo. Senão você não vai. Then you will be say many your what is called excuse. Senão você vai ficar dando um monte de desculpas. First day I have no money, ma. Primeira coisa, não tenho dinheiro. I am sick. Eu tô doente. My health is not good. Minha saúde não tá lá essas coisas. Many excuses coming or not? Não vem um monte de desculpa? But if you have that deep love, no excuse, you running. Mas a gente tem o ladrão do amor. Tá, veja. Se você tiver amor profundo, aí você vai, de qualquer jeito. You understand? Actually, this is the Leela, Ratha Yatra Leela, how Lord Jagannath is moving. Who is pulling to Lord chariot of Lord Jagannath? Srimati Radhika, how? With her divine love. Então, That means Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan with the divine love of Srimati Radhika. No any excuse, no any invitation or not other things. Krishna, he goes. Only the love and affection of Srimati Radhika. Então esse é o significado dessa lila do carro de Jagannatha. O Senhor Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavana pelo amor que ele sente por Srimati Radhika. Ele não tem nem desculpas, ele não precisa de convites. Pelo amor dela, ele vai movimentando, ele vai para lá. Understand? In this way, Lord chariot of Lord Jagannath, very slowly, gently moving. This way. E assim, a carruagem do Senhor Jagannatha ia muito gentilmente, devagarinho, andando. And Chaitanya Mahaprabhu expresses many kinds of sentiments and dancing and singing. And all devotees are playing mridanga, kartal. E Mahaprabhu ficava dançando, cantando, expressando seus sentimentos, enquanto os devotos tocavam mridanga e kartalas. And sometimes devotees, they offer many kinds of preparation offered to Lord Jagannath. E aí algumas vezes os devotos ofereciam vários tipos de preparações para o Senhor Jagannatha. Especially what preparation they offer to Lord Jagannath? Coconut. Just they also broke the coconut and showing to Lord Jagannath. This is their offering. Qual que é a principal oferenda? É o coco. As pessoas jogam no chão, quebram e mostram assim para o Senhor Jagannatha. No need chanting any mantra, Gayatri mantra, Gopal mantra. That is Lord Jagannath take this.
Nem precisa de Gopal mantra, Gayatri mantra, é só mostrar para Jagannatha e pronto, você já pode pegar. And then broke the coconut and throwing to everybody. Everybody here taking it. E aí eles quebravam os pedacinhos do coco, jogavam e todo mundo ia tentando pegar um pouquinho. In this way, all devotees so much absorbed in ecstatic mood. Dessa maneira, todos os devotos estavam absortos nesse humor estático. Then about midday, so very hot. So Sarup Damodar, he realized, oh, Mahaprabhu is very tired. So much fatigueness coming. E aí era por volta do meio-dia, muito quente. Sarupa Damodara pensou, nossa, Mahaprabhu, ele está muito cansado, né? Tá muito calor. Actually, who is controlling to Chaitanya Mahaprabhu? Sarup Damodar. Visakha, it is called Lalita Devi. Então quem é que está controlando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Sarupa Damodara, que é Lalita Devi. Lalita Devi says very powerful, Prakhara. Prakhara Gopi, very powerful Gopis. Então Lalita Devi, ela é Prakhara Gopi, ela é uma Gopi muito poderosa. And you read Lalita Ashtakam, Drishtve Brajandratanayam, Tanu Sushtu Bammang, Ma Dakshina Bhava, Laghavaya. Lalita Devi, she chastised to Srimati Radhika. Hey Radhe, don't give up your anger mood. Krishna is big cheater. Lalita Devi, ela briga, ela castiga Srimati Radhika e fala, ei, não é pra você parar de ficar brava não com o Senhor Krishna, ele é um enganador. Srimati Radhika, she wants to give up her anger mood. But Lalita Devi raises her finger and indicates, say Radhe, don't give up your anger mood, man. Srimati Radhika, ela queria deixar de lado esse humor de brava dela com o Senhor Krishna, mas a Lalita Devi levantou o dedo e falou, ei Radhika, não, você não vai abandonar esse seu humor. So I am saying because Lalita Devi had Visakha, what is it? Sarupa Damodar, he controls the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because Lord Chaitanya was dancing, singing, absorbing ecstatic. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem controla o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é Swarupa Damodara. And all devotees also, Chaitanya Mahaprabhu dancing, all devotees also dancing up and down. So much fatigueness and what is called? Sweat. Então quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu dançava, todo mundo dançava pulando alto também com ele, muito cansaço e também muito suor. Here Krishna, Nitta Parisrame Prabhu Dehe Ghana Dharmam Sugandha Sitala Vayu Karena Sevan Jata Bhakta Kirtaniya Asya Aram Prativikchatale Karena Visram. Here Krishna Das Kaviraj Goswami explained, when Mahaprabhu dancing singing, all devotees also are dancing singing and up and down. Kirtaniyar Parisram Jane Gauradai. Those who are dancing singing, and only Lord Chaitanya Mahaprabhu know their heart how so much and what is called tiredness coming. Então, enquanto o Senhor Mahaprabhu pulava e dançava, os devotos também faziam isso. E só Mahaprabhu sabe, dentro do coração deles, o quanto eles estão cansados. And when you dance singing, that time you are not feeling. But after a few minutes, then you feel how is tiredness, fatigueness coming. Na hora que você está dançando, você nem sente. Aí depois passa um tempo e você sente a dor, sente o cansaço, a fadiga. So, Sarupa Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For this Sarupa Damodar, he stopped. Hey, no one dancing singing. Take rest now. Então Sarupa Damodara conhece o coração de Mahaprabhu e por isso ele foi até lá e falou, ó, vamos parar, ninguém mais vai dançar com Chaitanya Mahaprabhu. Then Lord Jagannath stopped one place. E aí o Senhor Jagannatha parou em um lugar. And then all devotees also taking rest under the trees. E os devotos todos estavam descansando embaixo de uma árvore. Understand? If you go Jagannath Puri, see one very nice beautiful garden. What is his name? Jagannath Vallabh Batika. Very nice, beautiful garden in there. Se vocês forem a Jagannatha Puri, vocês vão ver um jardim muito lindo que tem lá que chama Jagannath Vallabh Batika. Understand? You come with me. See the very nice, beautiful garden. If you go there, look like Vrindavan. Então venham comigo, vamos lá ver como é esse jardim que parece Vrindavan. Understand? Many trees, all kinds of trees of Vrindavan in there. Tem vários tipos de árvores que também tem em Vrindavana.
this thing. Sometimes you are going and we are also taking prasad under the tree and remembering these pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and devotees. Às vezes, quando a gente vai lá, a gente também toma prasada embaixo dessas árvores e lembra esses passatempos de Mahaprabhu com seus devotos. Then Mahaprabhu taking rest. E aí Mahaprabhu estava Just descansando. leaning against his back, against, what is it called? Tree. Leaning against the tree and sitting this. E aí ele colocou as costas assim apoiado na árvore e estava lá deitado descansando. And Lord Chaitanya, two eyes completely closed. E os 2 olhos de Mahaprabhu ficaram bem fechados. Understand? Because Chaitanya Mahaprabhu very tired and is. E aí Mahaprabhu estava bem cansado e estava se inclinando assim. Actually, Lord Chaitanya tired or not? No. Chaitanya Mahaprabhu remembering the pastimes of Vrindavan. This. Ele estava cansado ou não? Na verdade não, ele só estava lembrando dos passatempos de Vrindavan. And Chaitanya Mahaprabhu two legs this way and he's sitting this way and two eyes closed. Ele estava com as pernas esticadas, com as costas inclinadas e com os olhos fechados. Sarupa Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sarupa Damodara conhece o coração dele. Then Chaitanya Sarupa Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya, they told to King Prataprudra, this is the best time. You have to serve to King Pratap and Chaitanya Mahaprabhu. E aí, Sarupa Damodara e o Sarvabhauma Bhattacharya foram até o rei Prataparudra e falaram, olha, agora é a melhor hora que você tem para ir lá e servir os pés de lótus de Mahaprabhu. But you have to give up your royal dress, Rajvesh. Mas você tem que tirar esse seu traje real. Rajvesh. Because if Lord Chaitanya Mahaprabhu see your royal dress, then Mahaprabhu will not very happy. Porque se por acaso Mahaprabhu vir esse seu traje real, ele não vai ficar nada feliz. Understand? Sannyasi, Brahmachari, Banprastha, they should be avoid the ladies. This is important. Otherwise, any time is what? Big fire will come. Então os sannyasis, os vanaprasthas e os brahmacharis, eles devem manter distância das mulheres, porque senão pode surgir de repente um fogo. Understand? Or Srimad Bhagavad gives evidence, male person is as like ghee, or female is as like fire. If the ghee and fire coming together, any time also what? O Srimad Bhagavatam nos ensina que o masculino, né, o homem, ele é como ghee e a mulher é como fogo. Se você junta ghee e fogo, boom, estoura. Or if you are Mukta Purush, no problem. But Mayas is very powerful. Se você for um Mukta Purush, uma alma liberada, tranquilo, mas Maya é muito poderosa. You think, oh no, she is my God sister, God brother, then God brother, God sister, Babaji, Mataji, Pitaji. A gente fica com essa, né? Ai, meu irmão espiritual, minha irmã espiritual, meu amigo, e nananana, quando vê, já foi. Very careful. Tem Actually, muito why cuidado. Mahaprabhu saying this? Why Mahaprabhu angry with King Prataprudra? Because his dress is what? What dress? Rajvesh, royal dress. Jagannath, King Prataprudra, he is a pure devotee, this is true. But what is his fault? His dress, royal dress, title, I am king. I am king and my dress is what? Royal dress. King Prataprudra, he is actually pure devotee. There are no doubts. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us, if conditioned soul attached with the opposite sex, then give up, one day give up everything. Then will go to the hell. Então, por que Mahaprabhu estava tão bravo com o rei Prataparudra se ele é, sem dúvidas, um devoto puro? Porque ele, apesar de ser devoto puro, ele mantinha essa sua roupa real, o seu título de rei. Então, Mahaprabhu está nos ensinando que, como almas condicionadas, a gente tem que ficar longe do sexo oposto, porque senão a gente acaba indo para o inferno. So, for this regard, here also very clear. Sarvabhauma Upadeshe Chari Rajvesh Ekala Vaishnava Vesh Karila Pravesh. Then King Prataprudra, he left his which vesh? Rajvesh, royal dress, and put tilak, kanchi mala, dhuti. Dhuti, understand? And kurta, as like Vaishnava vesh.
Huh? E aí o rei Prataparudra, ele tirou aquela roupa real, colocou tilaka, kantimala, dhoti, kurta, ficou igual um Vaishnava. And then now you will go to serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí eles disseram, então agora vai lá e serve o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Here, Sarvam Upadese, Chari Rajaves, Ekala Vaishnava Vese, Kodila Praves, Sab Bhakti Agna Dila, Jodhad Laya, Prabhupada Dhari Pade, Sahasa Korea. But King Pratap was very afraid before Lord Chaitanya Mahaprabhu heavy chastisement. Before I told. Mas o rei Prataparudra estava morrendo de medo, porque ele tinha levado um castigo severo de Mahaprabhu. And still some years older. Fear. But all Vaishnava, he prayed to Lord Vaishnava. And then King Prataparudra very slowly came in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu and massaged his lotus feet. Ele estava com esse medo dentro dele, mas aí ele orou os Vaishnavas e devagarinho assim foi se aproximando e aí fez massagem nos pés de lótus do Mahaprabhu. But at that time Mahaprabhu completely closed his eyes. Mahaprabhu did not know who is massaging his feet. Nessa hora Mahaprabhu estava com os olhos fechados, ele não sabia quem é que estava massageando seus pés. Understand? But one thing also, ladies should not massage the brahmachari sannyasi's feet. E tem um detalhe importante, as devotas mulheres, elas não podem massagear os pés do sannyasi ou dos brahmacharis. And not also embracing and kissing. Também não tem essa coisa de ficar abraçando, beijando. Brazil, sometimes I am so afraid. After taking Dikha Harinam, Maharaj embrace. Hey! Eu tenho medo disso aqui no Brasil, né? As mulheres elas não sabem disso, aí toma Diksha Harinam, depois quer dar um abraço no Maharaj. Não sai certo. Because one sampradaya also they preach this way, to be nonsense sampradaya. Tem uma sampradaya por aí que prega dessa maneira. That is sahajya. That is not the etiquette, these things. Eles são sahajiyas, né? Isso aí não é etiqueta apropriada, não é um comportamento adequado. One sampradaya, they are embracing to everybody. Gents, ladies embrace, gents embrace, no problem. But opposition should not do this. This is contaminated. Então, a gente não deve fazer isso. Contaminated society. As devotas podem abraçar os devotos abraçam os devotos, aí tudo bem, mas ficar trocando assim, não, isso é contaminação da sociedade. Understand? Our Vaishnava Sampradaya, Mahapurushas are not allowed these things. Okay, your God brother can embrace, no problem. Então, a nossa Sampradaya, ela diz assim, se você é uma devota com devota, pode abraçar, e devoto com devoto, porque são irmãos espirituais. Understand? So sometimes I was very afraid after. Às vezes eu fico com medo, assim, meu Deus, ai meu Deus, espera, os devotos querendo abraçar. Because they are looking, actually they have no fault, they are very simple. Na verdade, não é culpa dessas pessoas. Because they are looking these types of YouTube and how they are embracing, kissing. Entendi. Eles estão vendo o quê? YouTube, tá. Não é culpa das pessoas, né? É porque eles têm esse parâmetro, né? Vê no YouTube, nas novelas e se comportam assim. Long queue, they are also embracing to everybody. Are gents and ladies, gents, ladies. This is not our Vaishnava etiquette. Às vezes forma uma fila assim, aí vai todo mundo se abraçando, mas não, isso não é a nossa etiqueta Vaishnava. Because rules and regulations, this is very important in our spiritual life. Marjada. Marjada means follow the rules and regulations. Porque as leis, as regras e regulações são muito importantes na nossa vida espiritual. É preciso seguir esse comportamento, essa etiqueta. So now coming in this King Prataparudra, now he is Vaishnava based, very nice, beautiful tilak, kanti, mala, and kurta, Vaishnava, dhuti, understand this thing, and massaging the lotus feet Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí o rei Prataparudra agora ele estava todo vestido de Vaishnava, com dhoti, kurta, kanti, mala, tilaka, e ele estava massageando os pés de Mahaprabhu. But only massaging seva, Mahaprabhu is not happy. So Sarup Damodar told, now you sing one song, then Mahaprabhu will be happy. Mas Mahaprabhu não fica satisfeito só com esse serviço de massagem, não. Sarupa Damodara soprou assim para ele e falou, olha, você pode cantar uma canção que ele vai ficar muito feliz. You have to feliz. sing that song which Mahaprabhu will be happy. That song you have to sing.
A gente deve cantar as canções que fazem Mahaprabhu feliz. É essas que a gente deve cantar. What song Mahaprabhu he likes? Qual Which canção song? Mahaprabhu gosta? What Mahaprabhu is thinking? Close his eyes and thinking. No que ele está pensando assim de olhos fechados? Understand? That is called Ras Lila Slokas. São nos slokas da Rasa Lila. They are saying. Anki mudi preme prabhu bhumite sayan nirpati nai punne kare pad sammahan Ras Lila Slok pori kare nastavan. Ras Lila Slokas. King Prataprudra. And he is king. But he recited all the slokas of Rasa Lila Sloka. Então o rei Prataparuda, ele é um rei, mas ele recitou todos os versos do passatempo da Rasa Lila. But when coming, these slokas, Gopi Git slokas. When Krishna disappeared from the Ras dance, and Gopis, they felt pang of separation from Krishna, and they came on the bank of Jabuna under the banyan tree, and they recited the glorification about Krishna with a very pathetic mood. Karunsara. Então a gente vai passando e chega nos versos do Gopi Gita, que é um passatempo em que a dança da rasa parou e Krishna, as Gopis se separaram de Krishna e na beira do Yamuna elas cantaram essa glorificação para ele num humor muito patético. É isso mesmo? Jayati te odikam janmana braja sayato indira shasagatrajnal Doita dikshatan dikshuta bhakta Doidita vasavam twang vichinnate Saradodu dasaye sadhu jagasi Sarajasi jodhare Shrim sadrisam Suradana tate sulkadasika Varadami Jala payat bel rakshasa varsamarutat voidutan sabakatamritam tapya jivanam kaviriritam kalamasaram shravanamangala srimadakatam When this sloka is coming, Bhuridajana. Bhuridajana means one who glorifies Krishna Katha. He is called the best donor. Então, Bhuridajana significa aquele que glorifica Krishna Katha é o melhor doador. Doador? É isso? Again and again, Mahaprabhu again and again also recited in symbol. King Pratapadra singing Bhuridajana Tava Katham. And the King Mahaprabhu also recited Bhurida Bhurida Prabhu Kare Alingan Yu Nahi Janita Hai Kunja. Mahaprabhu closed his eyes. He did not know and who is massaging his feet and who is singing. But Mahaprabhu now embraced King Prataparudra. Então Mahaprabhu estava de olhos fechados, ele não sabia quem estava massageando e quem estava cantando, mas ele ficou repetindo Bhuridá, Bhuridá, melhor pessoa que doa. E aí ele foi e abraçou o rei Prataparudra. And Mahaprabhu, you are my best friend. Mahaprabhu disse, você é o meu melhor amigo. Because you give me so much donation, money Krishna Katha. Porque você me deu a melhor doação, que é ouvir Krishna Katha. Then King Prataparudra, who are you?
King Chaitanya Mahaprabhu asked, E aí Mahaprabhu perguntou, quem é você? then King Pratap, I am your servant, 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 servant. Ele disse, eu sou servo do servo do servo do seu Eh? servo. Raja কয় আমি তোমার দাসের অনুদাস ভিত্তের ভিত্ত করো মোর এই আস তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য দেখাইল কাহারি না কহিবেই নিষেধ করিল দেন মহাপ্রভু manifested very nice beautiful his form. King Pratap Rudra did many stops stuti to. Então Mahaprabhu manifestou sua forma belíssima e o rei Prataparuda prestou milhares de reverências a ele. Then King Pratap Rudra again bow down his forehead lotus to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E repetidas vezes ele colocou a sua testa no chão em reverência ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? And Mahaprabhu told, don't you tell my this beautiful form to anyone. E Mahaprabhu disse, não conte a ninguém sobre essa minha forma maravilhosa. Then in this way, King Pratap Rudra, he received mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E foi dessa maneira que o rei Prataparuda recebeu a misericórdia do Senhor Mahaprabhu. Bado Pratap Rudra ki jai, bado jai Chaitanya Mahaprabhu ki jai. The next katha will be discussed later. For now, 3 o'clock. Já vai falar depois, mas são 3 horas, vocês estão com fome? Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jai. Hello, Jai Jagannath, Jai Jagannath.
can also program. And evening. Very program. Good, Viman. Okay, now people join Sugandhar Vika Giridhari Srishti Radha Narihari Jiv ki Jai. Sri Govind Gopinath Madan Mohan Jiv ki Jai. Jai Nitya Krishna Vishwada Vedant Silvan Goswami Maharaj ki Jai. Ranani Goswami Maharaj Bhakti Pragyan Kesab Goswami Maharaj Bhakti Stansla Prabhupada ki Jai. Rupan Guruvar ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Padikavati Tanand Prabhu ki Jai. Sachinandani Gaur Hari ki Jai. Anand Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Jagannath Murti Sudra Jiv ki Jai. Anand Koti Vaishnava Gaur Viman Om Vrindavi Tulasi Devai Yavai Vashavashacha Vishnu Bhakti Prade Devi Sarvavati Pancha Panchaurvasya Krika Sindhuvaye Vacha Paditana Bhavevo Guru Mahaprasad ki Jai. Mahaprasadi Govinde Namo Brahmani Vaishnave Sarvabhautamatamraj Sasani Vajayate Sarira Vidya Jare Jare Priya Visaya Sadhuri Karama Jeji Vayati Loka Mosu Kurmati Tato Jina Samsare Krishna Mura Doya Gori Bari Jiva Dori Prashara Kilobhai Jayana Rita Pal Radha Krishna Gunagal Tremenda Contenta Amigal Noya Vidai Noya Lord Noya Vidai देखो there is love huh? Okay, come. Going. Okay, everybody come. Oh, baby. Como é que faz tirar os tapetes? Filha é minha, né? Nasceu na dinastia. What the others? Oh, what the others? They also done, sir. Okay.